prega todos os dias. Discipulado cristão dura toda a vida inteira. Com minha voz eu clamo ao Senhor. Vede aqui está trazendo uma ideia de olhar, de observar. Andar aqui está a trazer a ideia de estilo de vida, um comportamento, um proceder. Então ele diz para os seus leitores: olham para vocês, observam a vossa maneira de andar. Olham para vocês, reparam para as vossas vidas, como vocês se procedem. Quando nós chamamos a atenção das pessoas a fim deles analisarem concernente às suas vidas, quando nós fazemos um apelo de atenção para as pessoas, nós fizemos esse apelo, nós temos feito esse apelo, não só do vazio, do nada, mas toda vez que nós chamamos a atenção de alguém, é porque nós queremos que alguém enxergue para si e compare com alguma coisa. Amém? E compare com alguma coisa. Então o apóstolo Paulo diz para eles: olham para o vosso estilo de vida, olham para vocês, enxergam para vocês mesmos, como vocês andam. Do versículo 1 do capítulo 5 até o verso 21, parece ser uma sequência. Mas, do versículo 1 a verso 14, o que o apóstolo Paulo vai fazer é preparar o argumento a fim de fazer apelo nos seus leitores. Estava a preparar a mente dos seus leitores, estava a preparar o assunto que ele iria abordar. No versículo 15, então, vai chamar a eles a observar tudo aquilo que ele falou no versículo 1 a versículo 14. Amém? A versículo 14. Ele disse: vede prudentemente, com muita cautela. Observem bem. Observem bem. Versículo 14, a Bíblia diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo esclarecerá. Despertar, levanta-te dos mortos. O que apóstolo Paulo está a mandar eles a observar, a olhar, concernente às suas vidas, é o ser deles, é a forma deles de viver. Porque todos aqueles que foram chamados por Cristo Jesus, eles foram ressuscitados da velha criatura para uma nova vida. Então, o que o apóstolo Paulo está a fazer aqui, o apelo do apóstolo Paulo, é para que eles olhassem se eles estavam a viver de tal maneira. Se eles não estavam a viver como se ainda estivessem em pecado, mas como aqueles que ressuscitaram em Cristo Jesus. Bem, nós acreditamos que o Novo Testamento, uma boa parte das palavras, principalmente nos Evangelhos, foram escritas porque os discípulos perguntaram a Jesus. E Jesus respondeu. E temos uma boa parte também dos evangelhos foi escrito porque alguém observou. Nós temos nas escrituras João chamando os fariseus de raça de víboras, porque é isso que ele observou na vida dos fariseus. Então há argumentos dentro da palavra de Deus, foram escritos assuntos que se falou dentro da palavra de Deus, porque as circunstâncias que criaram aqueles argumentos. Então, se o apóstolo Paulo olha para os seus leitores,
olha para esses cristãos e apela a eles analisarem concernente as suas vidas, é porque ela observou um declínio na vida desses cristãos. Parece que eles não estavam mais a andar como tinham que andar, como aqueles que ressuscitaram, como aqueles que foram tirados das trevas para a luz. Amém? Das trevas para a luz. Então o assunto aqui é preocupante, amado irmão. Na manhã de hoje nós abrimos esse texto a fim de nós também analisarmos as nossas vidas. Então não olhe para o teu irmão nesta manhã, enxergue para ti. Olhe para você, olhe para a tua vida. Todos nós que estamos aqui, se nós somos cristãos, então nós fomos tirados da velha natureza para uma nova natureza em Cristo Jesus. Então nós fomos chamados a viver de tal maneira, de tal forma, como aqueles que ressuscitaram. Como aqueles que ressuscitaram. Amém? Amém. Verso 1. Se depois imitadores de Deus como filhos amados, como filhos amados. Verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Todos aqueles que são cristãos, filhos de Deus, que nasceram de novo, todos nós que estamos aqui nesse lugar, que nascemos de novo, se que nós nascemos de novo, nós somos chamados a imitar a Deus, a imitar a Deus, a imitar a Cristo Jesus. Esse é o apelo do apóstolo Paulo para os seus leitores, e não só, e para nós também. Todos os cristãos foram chamados para imitar a Deus. Quando nós falamos de ser cristão, o nosso problema é que nós temos sempre a tendência de olhar para nós. Você não oferece nenhum padrão sobre o cristianismo. Quem oferece o padrão sobre ser cristão é o próprio Cristo. É por meio das Sagradas Escrituras. É dentro da palavra que nós encontramos o modelo perfeito daquilo que diz ser cristão. Mas quando nós fazemos análise de ser cristão, nós olhamos para nós observamos para as pessoas, nós olhamos para os pastores. É por isso que nós temos uma geração de cristãos que vivem imitando os seus líderes, imitando os seus irmãos, porque eles não fazem a comparação com a Bíblia Sagrada, não fazem a comparação com o estilo de vida que Cristo Jesus apresenta nas Sagradas Escrituras. O resultado, nós temos pessoas que não são parecidas com Cristo Jesus, bem parecidas com seus líderes, bem parecidas com seus líderes. Amém? Então, ser cristão é ser como Jesus. Como Jesus. Como a palavra de Deus fala de cristão. Cristão é escravo de Deus. Escravo de Deus. É toda aquela pessoa que obedece a Deus de uma forma incondicional. Você não fala, você obedece. Você obedece. Você obedece. Amém? Vede prudentemente como andar. O nosso estilo de vida. Analisa isso, amado irmão. Como que você está a andar? Como está o teu estilo de vida? Como está o teu proceder? Como está o teu proceder? Será que você está caminhando como cristão? Nós fomos despertados dos mortos, nós ressuscitamos. É para viver para Ele. É para viver para Ele. Onde os nossos interesses menos importam. Onde os nossos sonhos menos importam. Tudo que nós queremos é ser como Ele. É ser como Ele. Ser cristão não é ser como você.
Não. É ser como Cristo. Não como nécios. Vede prudentemente como andais, não como nécios, tolos. Aqueles que vivem as suas vidas para si. Aqueles que vivem as suas vidas para si mesmos. Existem pessoas que professam viver para Deus, viver para Cristo, mas lá no fundo vivem para si. Não há Deus, só tem Deus nas suas palavras, naquilo que eles verbalizam. Mas lá ao fundo não existe nada de Deus. Isso é mau. Você está desperdiçando tempo. Está desperdiçando o tempo. Está desperdiçando o tempo. Mas como sábios, todos aqueles que aceiam, a Bíblia qual trata de sábio, é toda aquela pessoa que teme ao Senhor, que busca o Senhor, que ama o Senhor, que almeja viver de acordo com a vontade de Deus. Sábio. Em Cristo Jesus, nós não só somos justificados, santificados, depois ser glorificados. Nós também somos sábios em Cristo Jesus. Porque nós escolhemos a boa parte, que nunca nos será tirado. Amém? A boa parte, que é Jesus. Nós somos sábios. Nós andamos em conformidade com a palavra de Deus. Ou seja, os cristãos, não sei se você é, os cristãos são sábios. Almejam andar em conformidade com a vontade de Deus. Amém? Analise bastante o teu estilo de vida. O teu estilo de vida, o teu relacionamento com Deus. Você está caminhando para onde? As duas caminhadas que nós temos na Bíblia Sagrada levam para um destino. Sim. Ou para a perdição, ou para a salvação. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus, remindo o tempo. Remir o tempo, está relacionado em aproveitar as oportunidades. Cristão é toda aquela pessoa que sabe aproveitar as oportunidades. É toda aquela pessoa que entende a importância do tempo. Ele entende que quando eu acordei e vi a luz do dia é uma oportunidade para mim. Amém? Uma oportunidade para mim. Nós agimos no cristianismo de uma forma relaxada por não ter a noção do tempo. Porque lá em Gênesis 9:5, a Bíblia vai mostrar que Deus tem a capacidade, ou seja, Deus quem determinou o tempo das nossas vidas. Todos nós temos tempo determinado aqui na terra. Há um limite para as nossas vidas. Há um nascer, há um morrer para nós. Todos nós que estamos nesse lugar um dia vamos morrer. Vamos morrer. Paul Washer disse que o problema não está na morte, é que no dia que nós vamos morrer estaremos diante de Deus para ser julgados conforme nós gastamos desta vida, conforme nós gastamos desse tempo. Você tem um tempo determinado, há limite na tua vida. Você não vai viver para sempre aqui na terra. Em 1 Pedro, o servo do Senhor diz que nós estamos num tempo de peregrinação e essa peregrinação há de terminar. Você está de passagem. Você está de passagem. Por que o apóstolo Paulo vai falar do tempo, de aproveitar as oportunidades?
por causa da nossa comunhão com Deus, por causa da nossa vida com Deus. Nós encontramos irmãos com uma comunhão fria, uma intimidade com Deus fria, não há devoção. Irmãos que já não leem a palavra de Deus, que já não oram, que já não jejuam, que já não buscam a Deus como eles deveriam buscar. Porque ele diz que ainda há tempo, há um amanhã para fazer as coisas. Como é que você sabe que depois daqui, depois de 2 horas, você ainda estará em vida para fazer, para meditar, para jejuar, para ter uma comunhão com Deus? Se calhar você já não tem um amanhã. Nós só temos a certeza quando nós acordamos. Estou aqui, tenho a certeza que estou aqui. No amanhã você não tem essa certeza. Então o apóstolo Paulo olha para os seus leitores. Vocês não têm um amanhã, só têm hoje. Aproveita ao máximo. Deem o vosso melhor no dia de hoje. Busquem a Deus, tenham comunhão, adorem a Deus, meditam, jejuam, honram. Porque só tem hoje para fazer as coisas. Só tem hoje. Você que a tua comunhão com Deus está mal, está a esperar o amanhã. Bem, nós pensamos que Deus é um ser que está em brincadeira naquilo que Ele diz na sua palavra. Amado, muita gente irá no inferno porque Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Se você continuar da maneira que você está, dessa maneira fria, sem devoção, sem comunhão com Deus, viver a tua vida em pecado, você não vai herdar, não vai estar com Deus. Então Deus tem nos concedido tempo para nós nos arrependermos, ter comunhão com Ele. Nós clamamos pela volta de Cristo, mas Ele não volta porque Deus tem sido longânimo para conosco, nos dando tempo para que não nos arrependamos dos nossos pecados. E nós temos mais comunhão com Deus, com Ele. Então o apóstolo Paulo olha para os seus leitores e diz: aproveita ao máximo. Amém? É a mesma coisa que nós temos que fazer. Aproveitar ao máximo. Aproveitar ao máximo. Tremendo tempo, por quanto os dias são maus. Tremendo tempo, porque por quanto os dias são maus. Os dias são maus mesmo. Amém? Os dias são maus. Apóstolo Paulo, uma das coisas que o faz a usar o termo remir o tempo, ou seja, essas palavras, é através da estratégia que ele observava que as senhoras que faziam negócio na altura usavam. Através do tempo, da perseguição, de baixas financeiras. Então aquelas senhoras criavam estratégias de como manter os seus negócios estável, equilibrado. Então eles criavam várias estratégias a fim de fazer os seus negócios. Parece que ele estava a apelar aos seus leitores, a apelar aos cristãos, que eles olhassem então essa prática que essas senhoras faziam. É que através dos dias maus que nós temos no cristianismo, através dos tempos difíceis, onde nós não conseguimos meditar, onde nós não conseguimos falar de Deus, não conseguimos orar, nós temos que aproveitar ao máximo o tempo, criando estratégias de como estar bem diante de Deus. Você é responsável por si mesmo. Você está cruzando os braços, esperando o agir do Espírito Santo, que Deus te apareça no quarto, te levanta o braço, pega a Bíblia e começa a meditar. Não vai acontecer desse jeito. É da nossa responsabilidade. É da nossa responsabilidade. Então cria estratégias. Cria princípios. Isso não é legalismo. Não é legalismo. Cria princípios.
Nós colávamos papéis dentro do quarto, hora de orar, hora de meditar, hora de jejuar, até tínhamos hora de comer, hora de se divertir. Então apareceu ali um pessoal que disse que isso é legalismo. Não é legalismo, é disciplina para estar bem diante de Deus. Para estar bem diante de Deus. Amém? Para estar bem diante de Deus. Pelo que não sejais, verso 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Cristão é toda aquela pessoa que luta a entender qual é a vontade do Senhor. A vontade de Deus. Buscar a vontade de Deus, a vontade de Deus. Será que você já parou um dia inteiro? Foste na praia, ficaste no campo, pensar em Deus, pensar como agradar a Deus, como satisfazer a vontade de Deus. Isso é ser cristão. Cristãos são pessoas que pensam mais em Deus do que a si mesmo. Entender qual seja a vontade do Senhor. E não vos embregueis com vinho. Não vos embregueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embregueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Problemas de vinho têm trazido vários debates. Beber ou não beber. Simplesmente vou explicar essa passagem segundo o contexto que nós temos aqui, para não criar pretexto. E não vos embregueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu falei no princípio que o apóstolo Paulo, aquilo que ele estava a escrever para os seus leitores, é aquilo que ele estava a observar, o que estava a acontecer, aquilo que algumas coisas criavam. Ele fala da vontade do Senhor e diz que os seus leitores não tinham que se embriagar com vinho, porque ela cria contenda, mas eles tinham que se encher do Espírito Santo. Havia momento, nessa era, uma festa pagã, uma celebração de alguns deuses. E nessa festa, o que acontecia? O ritual dessa festa, forma de celebrar essa festa, era com muito vinho, muita bebida, forte. Então as pessoas iam lá para celebrar aquele Deus, bebiam, e por consequência entravam em briga. Havia contenda entre eles. Aquela contenda, aquele vinho, era a forma de como celebrar a esse Deus. Então, o apóstolo Paulo, o que ele está a olhar nesse ritual, é aquilo que causava o vinho que eles consumiam. A contenda que criava o vinho que eles consumiam. Então ele olha para os seus leitores: vocês não têm de ser desta maneira. Se embriagar, contenda, desordem, distraições. O que ele pega aí é a distraição que criava tudo aquilo. Em nada glorificava o nome do Senhor, em nome de Deus. Mas o que eles tinham que fazer, contrário do vinho, eles tinham que se encher do Espírito. Vê algo importante, é que quando eles consumiam o vinho, eles eram dominados por esse vinho, eles faziam desordem, entravam em contenda, porque eles estavam dominados por vinho. Então ele diz que enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Bem, algumas igrejas nos ensinam que estar cheio do Espírito Santo é estar possuído do Espírito Santo. Porque nós clamamos sempre: enche-me do Espírito, enche-me do Espírito. Conforme eles explicam, parece que
o Espírito Santo é nos dado em metade. Não sei se é braço, depois cabeça, uma parte. Não. Nós recebemos o Espírito Santo por completo em nossas vidas. O encher do Espírito Santo é contradizer o Espírito Santo em nós. É contradizer o Espírito Santo. Se você prestou atenção àquilo que eu falei do vinho, aquilo que causava, dominava-los, eles estavam sob o domínio do vinho. Então, quando nós falamos de estar cheio do Espírito Santo, é quando nós temos o domínio total do Espírito Santo em nossas vidas. Quando o Espírito Santo nos toma por completo. E essa atividade não é uma obrigação do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo não realiza essa obra de uma forma forçada, é nós que disponibilizamos o nosso coração e Ele nos toma. É da nossa responsabilidade ser tomado pelo Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo. Amém? Deu para entender alguma coisa? Amém. Pelo Espírito Santo. Nós vimos o caso de Jesus. A Bíblia diz que estando ele cheio do Espírito Santo, foi levado pelo deserto. Foi levado pelo deserto para ser tentado. Não é que Jesus não tinha Espírito Santo. Ele tinha o Espírito Santo, mas ele estava cheio, estava dominado, estava tomado pelo Espírito Santo. E ele foi levado ao deserto. A mesma coisa que aconteceu também com Estevão. Não disseram que temos que escolher homens que têm o Espírito Santo, mas homens cheios do Espírito Santo. Amém? Então nós vimos aquilo que aconteceu quando o Estevão estava sendo apedrejado. Uma vez que ele estava tomado pelo Espírito Santo, dominado pelo Espírito Santo, ele não fugiu à morte. Ele não fugiu à morte, ele estava ali. E quando ele estava sendo apedrejado, tudo que ele viu é a glória de Deus. É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos tomados pelo Espírito Santo, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Não tem como recusar isso, amado irmão. Quando nós entregamos as nossas vidas a Ele, quando Ele nos enche, não há nada que nós podemos fazer, só somos guiados por Ele. Por que os discípulos aceitaram morrer? Por que eles entregaram as suas vidas? Por que nós conseguimos ver pessoas dentro do Coliseu ser comidas pelos leões, mas glorificar o nome do Senhor sem querer fugir? Porque estavam cheios do Espírito Santo, amém? Estavam cheios do Espírito Santo. É isso que significa estar cheio do Espírito Santo. Estar cheio é você ser dominado por Deus. É você ser dirigido por Deus. Então você vê quantos de nós que ainda não somos tomados pelo Espírito Santo, porque as nossas vidas não refletem isso. Bem, não para fazer dogma, mas eu tenho dito que às vezes o cristianismo é tão simples, tão fácil. Por quê? Jesus chama todos a virem até Ele e ensinando para eles que o jugo dele é tão suave. Porque Jesus nos chama para viver uma vida. A vida que não será levada para nós é o próprio Jesus. É Deus nos concedendo a graça de suportar todas as lutas, todas as dificuldades. Então nós sentimos ela tão pesada, às vezes andamos vazios, sem o Espírito Santo, sem enchimento do Espírito Santo. Mas quando nós somos dominados pelo Espírito Santo, nós somos levados a meditar a palavra de Deus, nós somos levados a orar. Amém? Nós almejamos a Deus com todo o nosso entendimento. Amém? Amém? Amém. Caminhando, terminar. Ser cristão, depois aí vem consequências de todo aquele cristão que é cheio do Espírito Santo. É impossível você estar cheio do Espírito Santo e não ver evidências. Amém? Evidências. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Amém?
Ser cristão é isso. Ser cristão é toda aquela pessoa que vive louvando ao Senhor, glorificando o nome de Deus, louvando o nome de Deus, dando sempre graças por tudo a nosso Deus, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ser cristão é isso. No versículo 17, nós procuramos a vontade de Deus. Depois nós entendemos a vontade de Deus, que nada acontece fora da sua vontade. Tudo acontece por meio da permissão de Deus, por meio da mão de Deus. Amém? Amém. Então, apesar das dificuldades, apesar das baixas, nós glorificamos o nome de Deus. Nós louvamos ao Senhor. Amém? Nós louvamos ao Senhor. E diz também que sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Nós nos sujeitamos uns aos outros. Os cristãos, eles fazem isso. Uns aos outros. Há aquela irmandade, aquele amor entre nós. Amém? Irmandade entre nós. Então, amados irmãos, ser cristão é isso. Ser cristão é isso. Ser de um cristão é isso. É tudo isso e muito mais. Ande como cristão. Viva como cristão, como cristã. Evidencia isso na tua vida. Pessoas olham para ti e dizem, quer dizer, que não conseguem ver se você quem. Nós temos que evidenciar aquilo que nós somos. A Bíblia ainda diz que nós temos que ser a luz do mundo, temos que ser o sal. Ainda somos a carta lida, ainda somos o bom cheiro. Temos que evidenciar isso. Temos que evidenciar isso. Aproveita ao máximo o teu tempo para estar com Deus. Todo que é cristão, eu repito, eu falar, valoriza o tempo. O tempo é importante. O tempo é importante. Luta a entender a vontade de Deus. Se você fazer ao contrário de tudo que está aqui, não vai te correr bem. Não vai te correr bem. Aliás, você não é cristão se você fazer ao contrário daquilo que está aqui. Porque cristãos fazem exatamente isso que está aqui dentro das Sagradas Escrituras. Amém? Que Deus seja louvado. Inclina a tua cabeça, vamos orar.